Os fundos imobiliários aí, jovem, vem apresentando umas correções no IFIX, e isso daí tem sido motivo para vários investidores ficar preocupado, querer entender o que está acontecendo, né? Eu participo de alguns fóruns, de alguns grupos aí de investidores e eu percebi que esse daí é um medo que a galera está apresentando aí recentemente. Então eu decidi trazer esse vídeo aqui para deixar você dormir mais tranquilo, para ficar mais sossegado e entender o que está acontecendo. Vou te explicar um pouco da minha estratégia, né, e da minha visão e o porquê que eu não estou preocupado com isso, né, isso daí não vai me afetar em nada e o porquê que você também não deveria ficar preocupado. Beleza, jovem? Então faz o seguinte, você já sabe, se você se interessou no conteúdo, vem comigo até o final desse vídeo. Editor, solta a vinheta. Vamos nessa. Fala, seus jovens! Como é que vocês estão, hein? Eu espero que vocês estejam aí 100% e para você que já tá ligado, então, aqui quem fala é o Leandro Cubas e a gente vai falar hoje sobre um tema que eu percebi que está incomodando bastante gente, principalmente para quem é investidor iniciante ou ainda não tem uma estratégia muito bem definida, principalmente aí voltada nos fundos imobiliários, tá? Acontece que recentemente a gente está vendo um movimento aí, né? Já veio de alguns meses, tal, aí deu uma melhorada, deu uma segurada, agora deu uma acentuada de novo. Os fundos imobiliários, né, eles estão apresentando algumas correções, não é um fundo específico nem outro, né? O IFIX também, se você olhar de forma geral, vem apresentando uma correçãozinha ali e ainda assim isso é motivo para deixar preocupado diversos investidores, tá? Eu vi em vários fóruns mesmo, várias mensagens, a galera basicamente perguntando a mesma coisa. Por que está acontecendo? Por que o fundo X está caindo? Por que esse outro fundo está caindo? Vai se recuperar? Então eu decidi trazer esse vídeo para simplificar para você, jovem, o porquê que você não deve, né, se preocupar e o porquê que eu não estou preocupado. Só que antes da gente começar a explicar isso, a gente precisa entender antes alguns dados dos fundos imobiliários que eu trouxe para vocês. Só para ficar claro aqui, para a gente poder concretizar aqui a nossa mensagem, a nossa ideia. Vamos lá. A gente precisa ter em mente aqui que os fundos imobiliários, o público, né, o investidor de fundo imobiliário, ele começou a crescer recentemente. Então olha só, esse dado que eu trouxe, eu vou deixar aí na tela para vocês. A maioria dos fundos, dos investidores aí dos fundos imobiliários, eles são recentes, né, são investidores novos. Então se a gente olhar nesse gráfico, de 2019, né, a gente tinha 645 mil investidores e de 2020 a gente pulou aí para 1.172.000 investidores, né? Agora a gente tem ali base de 1.300.000 e pouquinho, algo nessa média aí, né, em 2021. Não foi um salto tão grande de 2020 para 2021. Mas, pô, se a gente pegar de 2018 e olhar a janela para 2020, eles cresceram aí imensamente. Então a gente já percebe que é um público aí de investidor mais recente nesse mercado. E um outro dado que eu trouxe para vocês também é que aqui a gente tem também a parcela, né, o quanto simboliza dessa quantidade de investidores. Mais de 70% aqui são investidores pessoas físicas, tá? Pessoa física, CPF, eu, você, assim, pessoa normal que está indo lá e investir através do seu home broker. E o que a gente tira aqui já de conclusão com base nessas informações? A primeira coisa é que provavelmente você ainda não deixou o like aí para mim nesse vídeo, jovem, para me ajudar no crescimento do canal. E se você ainda não é inscrito também, já se inscreve no canal e ativa o sino das notificações, é o mais importante aí para você receber o alerta dos próximos vídeos. A gente já passou aqui dos 1.000 inscritos, jovens, e eu conto ainda com a sua colaboração. Deixar o like ajuda demais a gente aqui no engajamento para continuar crescendo o canal. Beleza? E os fundos imobiliários, então, retomando, né, o que isso traz aqui de informação pra gente? Bom, a gente vê então que boa parte desse público investidor aí de fundos imobiliários é pessoa física e também são recentes, né? Tem um ano e meio ali de investimento. Boa parte deles provavelmente não tem uma estratégia muito bem definida ainda dos fundos imobiliários. É o cara que foi lá dar uma olhada, entendeu, a acessibilidade aos conteúdos de investimento ficou maior também, né, de 2018 para cá, se a gente passar a olhar, tem diversos canais no YouTube, livros que foram ficando mais acessíveis, a galera começou a enxergar então e abriu essa possibilidade, principalmente para os fundos imobiliários, que é uma perninha já para quem quer entrar na renda variável. E o que acontece? Nesse mesmo período, a taxa Selic, como a gente viu anteriormente, ela estava numa correção, né? A gente chegou ali nos menores patamares de 2 ponto alguma coisa de taxa de juros ao ano. E o que isso reflete aqui para a gente nos fundos imobiliários? Provavelmente esses novos investidores que entraram foi devido a essa correção da taxa de juros, né? Onde eles
queriam então, em troca de uma maior rentabilidade, investir o seu dinheiro, já que a taxa Selic já não estava tão atrativa assim. Então investindo ele nos fundos imobiliários, que é uma classe de ativo que vai te dar um retorno também interessante, numa média de 6, 8% ao ano ali, né, em forma de dividendos. Isso acaba atraindo então esses investidores, abrindo esse leque, e a gente vê então uma possível justificativa desse salto, né, dos investidores de 2019 para 2020. Provavelmente esse foi o motivo, tá? Então, assim, para começar, o que eu queria destacar para vocês já aqui, jovem, a estratégia quando a gente investe em fundos imobiliários, a gente está visando basicamente duas coisas, tá? A primeira delas é a diversificação da sua carteira, onde você vai estar exposto num outro setor, no setor imobiliário, né? Lastreado em imóveis, enfim. E a segunda coisa é onde você vai visar ali obter renda passiva, tá? Você não vai visar crescimento, dinheiro, né? Duplicar o seu patrimônio em fundos imobiliários. Não, você vai visar então renda passiva, já que os fundos imobiliários a gente sabe aí que eles têm a constância nos pagamentos de dividendos, né? Paga aí mensalmente aqui. Então, uma forma de você obter renda passiva é investindo nos fundos imobiliários. Eles não são tão voláteis como as ações e também, de quebra, você está diversificando ali o seu patrimônio. Então, esse é o principal objetivo que a gente tem aqui em mente quando vai investir em fundos imobiliários, ok? Se você colocou seu dinheiro em fundos imobiliários para deixar lá a sua reserva de emergência ou visando um crescimento do seu patrimônio, né, duplicar sua grana, triplicar, enfim, você já fez errado, tá, jovem? Primeiro, reserva de emergência não tem que ficar na renda variável, tem que ficar em renda fixa com segurança e liquidez. E se você quer ter estouro aí do seu patrimônio, crescer, triplicar, quer fazer ele virar uma porrada de dinheiro, né? Você já começou errado também, o fundo imobiliário não é para isso. Você deveria investir em ativos mais arriscados, como ações, em commodities. Ações você pode ter ali em small caps, enfim, não é o tema aqui desse vídeo. Tá? Então, retomando aqui, eu trouxe até um vídeo recentemente onde eu falei já alguns dos principais motivos para essas correções dos fundos imobiliários. Eu vou deixar aqui o link se você tiver interesse. Esse vídeo que eu estou trazendo para vocês vai servir como um complemento, tá? Do porquê que está tendo essas correções, e não é uma única justificativa, né? Tem fundos aí que está fazendo subscrição, tem vários aspectos que a gente vai tentar abordar aqui ao longo desse conteúdo, fechou? Puxando o gancho então, né, da gente falando dessa queda, né, o porquê então, Leandro, que tá caindo, né, o que tá acontecendo, me explica isso daí melhor. De forma geral, se você ainda não sabe, né, o nosso mercado ele funciona em ciclos, né, então você vai ver momentos de altas, de juros, baixa, alta e assim ele vai se movimentando para a gente poder ter aí o nosso ciclo da economia. A gente estava aí num ciclo de baixa, como você provavelmente deve ter percebido já aqui ou ter notado quando a gente está enquanto eu estou falando aqui o vídeo. Na Selic, anteriormente a gente estava nos patamares mais baixos e agora a gente já tem projeções da Selic começar a retomar. Então já tem projeção aí para esse ano da Selic batendo 7,5, 7,2, enfim, tem gente que fala que vai subir, mas o Banco Central ele já está colocando em algumas projeções de que provavelmente a taxa Selic aí vai superar os 7% ao ano. E o que isso acontece? Isso daí atrai um movimento, principalmente aí voltado, né, para esses investidores mais novos nos fundos imobiliários e para quem também não tem ainda uma estratégia muito bem definida. O que está acontecendo é que basicamente tem gente agora, parte desses investidores, preferindo tirar o seu dinheiro, né, aqui dos fundos imobiliários, que deve estar recebendo algo entre 6% e 7% de dividendos de forma tranquila, para alocar essa grana lá na taxa Selic, porque é um investimento livre de risco, você vai estar tranquilo e você vai estar recebendo garantido aí esses 6, 7%, né, dependendo se a taxa Selic subir até mais. Então a galera opta por tirar essa grana e colocar lá. Não tem nada de errado com isso, tá? Todo mundo tem aí a sua estratégia, mas com a estratégia que eu estou apresentando, que eu trago para vocês aqui no canal, né, que é para a gente acumular e crescer patrimônio, eu não vejo que faz sentido esse movimento, porque o que acontece? Uma vez que a gente tem aqui como premissa que a gente investe em fundos imobiliários para obter renda passiva, né, renda passiva recorrente, e para você diversificar a sua grana, qual que seria o motivo que você vai vender tudo agora, correndo o risco de pagar imposto sobre algum lucro que você tem aí em algum desses fundos imobiliários, para daí investir na renda fixa, né? Você pode desbalancear toda a sua carteira aí, ficar mais exposto talvez em renda fixa, e só em troca de rentabilidade. Enquanto que se você mantiver aqui em fundos imobiliários, o que vai acontecer? Vamos lá, colocar o cenário atual. Então, Selic subindo, fundos imobiliários com correção caindo, o que abre de janela para a gente? Se a gente está visando aqui, jovem, presta atenção, ó, se você está visando receber dividendos, né, renda passiva aí com fundos imobiliários,
concorda que quanto mais fundos imobiliários, mais cotas você tiver, mais dividendos você vai receber, beleza? Então essa é a nossa estratégia, a gente vai acumular cotas de fundos imobiliários, pensando lá na frente para a gente poder viver tranquilo aí de renda passiva dos fundos imobiliários, né? Não só deles, mas de outros ativos, mas aqui especificamente a gente está falando dos fundos imobiliários. Então, essa é a primeira estratégia aqui e a segunda em forma de diversificação. Se a gente está vendo agora que os fundos imobiliários estão caindo porque as taxas de juros estão subindo, isso daqui ó, abriu margem para a gente poder aproveitar e comprar fundos imobiliários mais baratos agora, né? E a gente continuar recebendo dinheiro em renda passiva. Então, olha só que interessante essa primeira sacada que eu queria trazer aqui para vocês. Aí você deve estar se perguntando, tá, Leandro, beleza, mas pô, meu patrimônio tá caindo, eu investi lá 20 mil reais, pô, era a grana que eu tinha, que eu juntei nesse período de 20 mil, agora, pô, tá 18, tá 17 mil, tá caindo, meu, o que eu faço? Calma, mano, calma, a gente já vai chegar nesse ponto aí. Olha só. Presta atenção nisso aqui que eu vou te explicar, jovem, que provavelmente você não vai ver isso aqui em nenhum canal, isso daqui você provavelmente ou pegaria com o tempo de investimento ou não, talvez não pegaria, vai depender muito, eu levei alguns anos para ter essa percepção e eu estou trazendo isso aqui de graça para vocês, então olha só. Um erro muito comum que as pessoas cometem é comparar renda fixa com renda variável, ou seja, vulgo, dando nome aos bois aqui, Tesouro Selic com fundo imobiliário, né, renda variável. O que acontece é que isso daqui está completamente errado, não faz sentido você fazer essa comparação. O mais ideal seria, o ideal na verdade, não é o mais ideal, é que a gente compare, se você quer ter uma base, né, desse tipo, você compare o título do Tesouro IPCA com o fundo imobiliário. Por quê? O Tesouro IPCA ele vai te pagar a inflação que está acontecendo aqui no período, né? Mais uma taxa de juros pré-fixada. Então você vai ver um título IPCA lá, por exemplo, pagando IPCA mais 4%. Tá? Como que a gente vai escolher os nossos FIIs, comparar os nossos FIIs com base nesse cara, então, Leandro? Vamos lá. Se você tem esse cara aqui, Tesouro IPCA mais 4%, a gente vai buscar um fundo imobiliário que vai pagar 1, 2, 3 pontos percentuais a mais que esse carinha do Tesouro IPCA está pagando. Então, se ele está pagando IPCA mais 4%, a gente vai pegar esses 4% e somar mais 1, 2, 3 pontos percentuais a mais, vai de acordo com o que você achar mais interessante na sua estratégia, tá? Lembrando que quanto maior, maior o risco. Então, vamos colocar aqui 2 pontos percentuais. Se ele está pagando IPCA mais 4%, a gente vai buscar um fundo imobiliário pagando aí, então 6% de dividend yield. Isso seria mais interessante para a gente fazer essa comparação, tá? Mas por que, Leandro? Me explique esse raciocínio aí por trás. Olha só, todos os FIIs eles são lastreados basicamente em aluguéis ou em contratos de dívidas, né? A gente tem ali os CRIs, por exemplo. E, por consequência, todos esses contratos de aluguéis e essas dívidas elas são atualizadas pelo próprio IPCA ou até mesmo pelo IGPM. Então, o que a gente tem aqui? A gente sabe, né, que todos os fundos imobiliários eles são lastreados em aluguéis, né, contratos de aluguéis e em dívidas. E esses caras, por consequência, são ajustados, né, anualmente, ou vai depender ali da frequência, pelo próprio IPCA, que é a inflação, ou até mesmo às vezes pelo IGPM. Beleza, jovem? Por isso que a gente costuma dizer, então, que os fundos imobiliários eles servem como proteção da própria inflação. E aí por isso que a gente busca, então, sempre o IPCA mais o 2, 3 pontos percentuais do que o Tesouro IPCA está pagando. Porque como eles já sofrem, né, os fundos imobiliários já sofrem essa correção automática, né, pelos seus contratos dos aluguéis ou pelas suas dívidas, né, os juros das dívidas, eles já vão refletir isso daí para quem está pagando, né, os aluguéis, tal, já vão corrigir essa inflação. E aí, em troca, né, você vai ter o aumento então de recebimento desses aluguéis que vai te gerar o retorno em dividendo, tá? Então, o seu dividendo ele tende a aumentar naturalmente. Isso daí causa um movimento normal para a galera, né? Se o dividendo aumenta, acaba ficando mais atrativo, mais pessoas vão buscar aquele fundo imobiliário e aí você tem a valorização então das cotas que vai ter aí a valorização do fundo imobiliário. Então você vai perceber que os fundos de tijolos, principalmente que tem nessa questão dos contratos, dos aluguéis, eles têm um aumento na sua cotação, justamente porque eles estão repondo aí a sua inflação e aí estão te pagando esses dividendos de forma recorrente, aumentando, né? Então a gente sempre tem que perceber isso, se os dividendos eles estão sendo corrigidos também, aumentando aí com o tempo para poder repor a inflação.
E aí o que acontece é, a gente vai ver uma diferença nos fundos de papel, porque os fundos de papéis, eles são uma dívida, né? E a dívida, ele não tem uma correção igual no aluguel. A dívida você corrige os juros. Só que nos fundos de papel, se você olhar, a cotação dele nunca aumenta, né? Ela geralmente tende a andar de lado. Olha lá o exemplo, por exemplo, eu gosto de falar do MXRF11. Ele não sai ali da casa dos 10, 11 reais. Isso por quê? Ele tem uma dívida, que essa dívida nunca vai mudar, o que vai mudar é os juros que estão sendo pagos por essa dívida. Então por isso que ele não muda a cotação. E aí o que acontece? Esses juros da dívida que é atualizado pelo IPCA, pelo IGPM, enfim, dependendo do índice aí, o próprio fundo imobiliário ele te paga esses juros, né, essa correção em forma de dividendos. Então você está recebendo os dividendos com essa correção. Daí por isso que os fundos de papéis, se você comparar com os fundos de tijolos aí, por exemplo, eles tendem a pagar um dividend yield maior, porque eles estão te pagando essa inflação junto no dividendo que você está recebendo. Então cabe a você também reinvestir esse dividendo, principalmente aí nos fundos de papéis, para você poder repor essa inflação. Beleza, jovem? Então a gente tem essa proteção já natural aí dos fundos imobiliários. Ficou tranquilo para você? Se você ficou com alguma dúvida aqui nesse processo, deixa aqui nos comentários que eu vou ter imenso prazer em te responder, beleza? Dando continuidade, então, vamos seguir aqui com o nosso raciocínio. Fazendo um resumão aqui, né? Vamos deixar de forma mais resumida tudo isso que eu falei. A gente tem então a taxa de juros subindo, né? E em consequência aqui os fundos imobiliários estão caindo. Muito provavelmente então por conta desse movimento de novos investidores que entraram em busca de uma rentabilidade maior aqui no fundo imobiliário e agora estão achando mais interessante investir numa renda fixa no Tesouro Selic livre de risco. Então a gente tem esse movimento aí e consequentemente agora os fundos imobiliários estão tendo essa correção. Se a gente segue do princípio que a gente está investindo em fundos imobiliários para poder ter renda passiva, né, quanto mais cotas, melhor, e para a gente poder diversificar nossa carteira para uma maior proteção. A gente sabe já também agora que os fundos imobiliários eles têm esse ajuste, né, essa correção natural aí também com a inflação. Ele já te protege disso. Então, aqui entra um ponto chave para vocês prestarem atenção. Se os fundos imobiliários estão caindo e a gente investe neles para receber renda passiva, que são os dividendos, né? E o dividendo, para quem não sabe, como que ele é calculado? A gente soma, né, todos os dividendos recebidos, né, ao longo de um ano do fundo imobiliário e divide aí pelo preço da sua cotação. Então a gente chega aí no famoso dividend yield. E continha básica de matemática, o que acontece se a gente tem ali o dinheiro que foi pago, né, em reais de dividendos e a gente tem agora uma cota, né, o preço da cotação caindo. Isso tende a aumentar o dividend yield, ou seja, por mais que a Selic então agora está subindo, pelo fato dos fundos imobiliários estar caindo, a sua cotação diminui, o seu dividend yield aumenta, ele tende a ficar um pouco mais atrativo, né? É a regrinha básica de matemática, porque se ele continuar pagando o mesmo dividendo, e a sua cota agora caiu, o dividend yield vai subir. Então você tem um outro ponto interessante, jovem. Abriu margem, como eu falei para você já no começo do vídeo, para continuar investindo em bons ativos, né, bons fundos imobiliários. Agora você vai poder ainda de quebra ajustar o seu preço médio para quem gosta e você vai estar tendo um yield on cost, que é como a gente fala, né, costuma dizer aí, mais atraente, né? Ou seja, você vai estar pagando comprando um fundo imobiliário mais barato e ele vai estar continuando a te pagar aí os mesmos dividendos ou até mais. Então você está comprando ele por um preço mais acessível, tá? Foi basicamente o que aconteceu também na crise aí, que para quem pegou lá em maio e tal, que começou a cair, teve aí a chance de comprar esses fundos imobiliários mais baratos. Então olha já só que o leque que está abrindo pra gente de possibilidades, né? Só com essas pequenas correções. E aí aqui então só para fechar esse ponto, né? A gente tem então fundos imobiliários ficando um pouco mais barato, eles têm a sua correção natural aí pelo IPCA, pelo IGPM, né? Trazendo aqui a inflação, te pagando em dividendos, você está tendo um dividend yield provavelmente agora mais atraente, e aí eu te pergunto, né? Por que então que vocês estão preocupados com a cotação, né, do fundo imobiliário, se ele está caindo? Se você comprou bons fundos imobiliários, se você tem a estratégia definida, né, como eu expliquei aqui para vocês, a cotação ela não passa simplesmente ali de um valor para você saber na hora de você comprar o seu fundo imobiliário, se é uma boa hora para você entrar nele ou se
vale a pena você esperar mais um pouquinho. Fora isso, a cotação não serve mais para nada, jovem. Depois que você já comprou o fundo imobiliário, do que adianta você ficar olhando a cotação dele? Ou seja, você tem que estar focado aí em ver quantas cotas você tem e aumentar essas cotas para continuar recebendo mais dividendos, né, e formar aquela famosa bola de neve. E agora está abrindo um momento aí oportuno, já que as cotas estão caindo, abrindo espaço para continuar comprando bons fundos imobiliários. E aí, claro, né, o pessoal fica preocupado, mas minha cotação está caindo e tal. E como eu falei, o mercado ele funciona em ciclos, né? A gente está num ciclo agora, estava em ciclo de baixa, o mercado está numa retomada agora do ciclo de alta. Em algum momento a gente vai voltar de novo num ciclo de baixa. E você vai retomar aí, no longo prazo, se você deixar, o seu patrimônio vai subir, você vai repor isso com dividendos naturalmente, você vai ajustar isso normal, você não precisa se preocupar. Um exemplo que eu gosto de deixar claro para o pessoal que gosta de ficar olhando o patrimônio, o valor do patrimônio, né, que eu acho isso errado. O patrimônio ele varia também, jovem, de acordo com os ciclos do mercado e com os ativos que você tem. Então não faz sentido você ficar olhando o seu dinheiro que você tem investido. Eu sei que a galera gosta de ver, né? Mas pensa um exemplo clássico que eu gosto de trazer. Para quem tem R$1 milhão investido, por exemplo. Se esse cara tem R$1 milhão investido na poupança e vamos supor que ele está ganhando ali por mês R$1.500 com R$1 milhão investido. R$1.500 por mês. Agora vamos pegar um cara que já tem uma estratégia, conhece um pouco mais o mercado, ele tem R$500 mil. Esse cara de R$500 mil, ele tem investido em ações, fundos imobiliários e de dividendos ele recebe aí pelo menos R$2.500. Então olha só a diferença, jovem. O que importa não é o valor do patrimônio que a gente tem, mas o que importa, o que vai fazer a diferença é o quanto você consegue rentabilizar o seu patrimônio. Então, ou seja, não adianta nada você ter R$1 milhão, mas te rendendo ali R$1.500 por mês. Em contrapartida, o cara que tem 500 mil, a metade desse cara de 1 milhão, ele consegue rentabilizar muito mais. Com R$500 mil ele consegue rentabilizar ali e fazer virar R$2.500. Então é isso que a gente quer deixar de exemplo no caso dos fundos imobiliários. Não importa ali se você tinha 20 mil e agora está 17, né? O que importa é o quanto você está gerando ainda de dinheiro. Se você olhar, você vai estar sendo mais rentabilizando, você vai estar rentabilizando melhor a sua grana agora com 17 mil, porque você vai estar continuando gerando os mesmos dividendos ou até mais. Enquanto você com 20 mil, você estava gerando também a mesma quantidade de dividendos. É basicamente essa a ideia que eu quis trazer para vocês. Ficou claro? Então perceba que vocês não precisam se desesperar, o mercado ele funciona em ciclos, tudo tende a se ajustar e se você investir em bons ativos, jovens, você não precisa ficar focado e fissurado em olhar o seu patrimônio. Você vai poder dormir tranquilaço com seus fundos imobiliários ali abraçadinho. Beleza, jovem? E quero saber de você, se você entendeu, se você curtiu, ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários aí para eu saber o feedback de vocês. Te convido também, se você ainda não fez, me seguir lá no Instagram, @lecubas, eu trago bastante conteúdo para vocês por lá. E claro, continua aí contando com a sua colaboração, deixando o like nesse vídeo para a gente poder crescer aqui no nosso canal, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito e ativando o sino das notificações, que é o mais importante. Beleza, jovem? Bom, eu espero que eu tenha tentado aí tranquilizar vocês, espero que vocês tenham muito sucesso aí nos seus investimentos. Eu vou ficando por aqui então, sem mais, meu nome é Leandro Cubas e eu te convido a vir investir. Bora!